Vamos olhar melhor para o discurso de Putin e as consequentes reações, com o contributo agora de Tiago Ferreira Lopes, professor de Relações Internacionais da Universidade Portucalense. Boa noite, bem-vindo ao Fala Olá, Portugal. Ouvimos um discurso zangado de Vladimir Putin contra o Ocidente, este anúncio de um reforço, uma mobilização parcial militar da Rússia na invasão à Ucrânia. Podemos falar aqui de um sinal de fraqueza ou, por outro lado, de força? É um bocadinho as duas coisas e eu acho que é importante nós termos aqui alguma cautela. Hoje, durante todo o dia, e vocês deram conta disso muito bem, muitos líderes reagiram a este discurso como sendo um sinal de fraqueza, mas a verdade é que o que nós temos é um sinal de desorientação. Alguns falaram mesmo em desespero. Exatamente, mas isso não é necessariamente melhor. Portanto, há quem entenda isso como sendo um momento em que a Rússia começa a fraquejar para a seguir perder o conflito, mas permita a metáfora, porque muitas vezes olhamos para a Rússia através do símbolo do urso. Um urso ferido é mais perigoso do que um urso não ferido, é mais violento, é mais imprevisível. E, portanto, isto não é necessariamente melhor e faz-me alguma confusão que se entenda este momento como um momento quase positivo. Não o é. Aquilo que aconteceu ontem foi, antes do discurso ser feito, e há aqui um encadeamento de eventos que é importante fazer, foram aprovadas na Duma, na Câmara Baixa do Parlamento Russo, iniciativas legislativas que alteram o Código Criminal russo para criminalizar uma série de coisas e para aumentar os castigos para coisas como a deserção. Ao mesmo tempo que foi criado um mecanismo especial, hoje aprovado no Parlamento também, para dar cidadania russa aos cidadãos estrangeiros que combatam com a Rússia. E, portanto, o que me parece é que a Rússia, assumindo de facto uma derrota que a teve nas últimas 3 semanas, está a preparar-se para um escalar da violência e para uma nova fase que não é necessariamente de fragilidade, pode ser até um contrário. Porque professor, e no seguimento do que está a dizer, é para levar a sério esta ameaça, este tom usado por Vladimir Putin em relação a mais armas e no fundo, a uma resposta nuclear que possa ser usada por parte da Rússia? Temos ouvido alguns líderes a desvalorizar um pouco, uma vez que já não é a primeira vez que o faz, mas é para levar mais a sério. Armas nucleares não me parece. Armas de destruição massiva sim, ou de destruição em grande escala, que ainda não foram usadas muitas delas. Isso parece-me de facto que poderá acontecer. E a verdade é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido assumiu isso, que estas palavras não são palavras com as quais devemos brincar. O secretário-geral da NATO assumiu isso também. Estas são palavras para levar a sério e é tão para levar a sério que hoje, em Nova Iorque, os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia vão se encontrar para começar a tentar encontrar soluções de coordenação e resposta a esta nova escalada do conflito. Portanto, nós não podemos tirar a conclusão automática de que está tudo igual. Porque há uma outra coisa que eu acho que nós perdemos aqui um bocadinho de memória. Quando a Rússia fracassou a tomada de Kiev, nós tínhamos um momento em que a Rússia se reorganizou e de repente a Rússia avançou muito rapidamente no território ucraniano. E portanto nós não podemos esquecer essa lição do passado de que por vezes estes momentos de fraqueza, e uma guerra não é uma coisa linear, há depois um momento de nova força e por isso eu acho que era mais cauteloso a perceber-se o que é que esta mobilização traz, que tipo de mobilização é que é e aqui isto implica, por exemplo, os referendos. Porquê é que é importante os referendos? Que novidade é que eles trazem? Mas acha que este não pode ser encarado como um ponto de viragem no sentido de a comunidade internacional e o Ocidente fazerem mais esforços para as negociações de paz? Poderia ser se o chamado Ocidente, portanto a União Europeia, os Estados Unidos ou o Ocidente alargado para incluir o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, conseguissem trazer para o discurso político coisas como o Brasil, Estados africanos como a Índia, a Nigéria, ou Estados como a China, o Paquistão. Portanto, faltam aqui estes Estados, falta aqui o resto do mundo, porque a verdade é que o que nós vimos nos últimos tempos foi que a Rússia de facto desligou-se do Ocidente, mas está a ligar-se a outras regiões. A cimeira que aconteceu a semana passada em Samarcando, no Uzbequistão, nós vimos que o Irão vai ascender à Organização para a Cooperação de Xangai. Sabemos hoje que a Turquia sinalizou vontade de explorar eventualmente uma adesão a esta organização e sabemos que a maior parte dos Estados do Médio Oriente se tornaram parceiros para o diálogo desta organização. Portanto, enquanto a Rússia não estiver de facto mais isolada, é difícil esta ideia da resposta concertada só por via Europa e Estados Unidos. Não queria deixar de lhe perguntar muito rapidamente pelos protestos que estamos a assistir na Rússia. Já se vê alguma mobilização? É desta que vamos ver alguma revolta entre o povo russo ou não?
É uma excelente questão. Eu acho que estão ainda muito numa fase incipiente. Se continuar nos próximos 5 dias, eventualmente sim, mas neste momento o que aconteceu, e só para ficarmos com a escala, porque eu acho que é importante, o número máximo que dizem até agora é que cerca de 500 pessoas terão sido detidas. Ora, se nós convertermos isto para a escala portuguesa, tendo em conta a população russa, isto seriam protestos em 20 cidades nos quais teriam sido detidas 2 pessoas por cidade. E portanto não me parece ainda que estejamos na fase de escala, mas se eles conseguirem ganhar volume e não perder momento, que aconteceu na fase inicial da guerra, em que os protestos se dissiparam ao fim de 9 dias, se isso não acontecer, pode daqui de facto haver um ponto de viragem do ponto de vista social. Vamos aguardar. Professor Tiago Ferreira Lopes, obrigada pela sua participação no Fala Obrigado, Portugal. eu. Tenha uma ótima noite.